Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Tudo bem? Tudo bem, irmão Ricardo? Tudo bem, irmã? Vamos começar a nossa aula de hoje, o nosso estudo. Hoje será o estudo número 5. É um estudo maravilhoso. Como nós temos feito todas as vezes, eu tenho explicado que estas aulas de estudo da Bíblia são aulas simples. Elas não têm o mesmo naipe, o mesmo nível dos vídeos que eu gravo como mensagens. São aulas de estudo da Bíblia, mas são aulas muito boas. Então, você que está assistindo o vídeo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, pegue lápis, borracha ou caneta e tome anotações das passagens bíblicas. À medida que eu for dando as passagens bíblicas, você pode fazer uma pausa no vídeo e depois continuar com o estudo da Bíblia. Está bem? Feche seus olhos então e vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Nós rogamos tua presença, o Espírito Santo possa mover cada um de nós, possa impressionar nosso espírito, a nossa mente, para que nós possamos ter sabedoria e entendamos a tua palavra. Abençoe a todos os ouvintes que estão assistindo esta aula. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Como nós temos feito, eu vou, nessa parte introdutória, colocar um pequeno vídeo para que nós tenhamos um norte, uma noção do assunto que nós vamos tratar hoje, tá? Vamos então ao vídeo. Eu vou lançar ele aqui. Aguarde aí para que todos nós possamos então estar bem inteirados da aula de hoje. Preste bem atenção.
Muito bem, meus queridos. Vocês assistiram aí a este vídeo. Entenderam o vídeo? Apenas fazendo um pequeno resumo sobre ele, tá? Este vídeo, ele é um vídeo que fala de uma história verdadeira. Ele foi filmado, está aí para que todos possam assisti-lo, aqueles que queiram. E a moral do vídeo vocês entenderam, não é? Um homem que trabalhava na linha férrea e ele controlava a passagem do trem. Havia uma ponte, então a linha do trem passava por sobre a ponte, mas também, como era um rio, havia os barcos que navegavam. Quando os barcos navegavam, ele tinha que suspender a ponte para que os barcos passassem. Mas, à hora do trem, ele tinha que abaixar a ponte. Naquele dia, o filho dele, que estava no trabalho dele, percebeu que o trem estava se aproximando e ele tentou avisar o pai, e o menino tentou fazer alguma coisa para que a ponte abaixasse, porque o pai não havia escutado o grito do filho para baixar a ponte. E ele foi tentar fazer, mas como você viu, ele mexendo lá no mecanismo dos trilhos, ele caiu. E quando o seu pai percebeu, ele havia caído. E era justamente a hora que o trem estava para passar. Então o pai estava num dilema. Se o pai abaixasse a ponte, o filho morreria. E o pai tinha que fazer uma escolha. Salvar a vida do seu filho, mas se ele salvasse a vida do filho, ele não poderia abaixar a ponte, porque a ponte ia esmagar o seu filho. Então ele tinha que decidir, se ele abaixasse a ponte, o seu filho morreria esmagado. Mas muitas pessoas seriam salvas, as pessoas que estavam no trem. Porém, se ele não abaixasse a ponte, as pessoas do trem morreriam. E se ele deixasse a ponte levantada, ele salvaria a vida do filho. Mas todas as pessoas do trem morreriam. Que triste dilema. Esse filme foi baseado numa história verdadeira que aconteceu. E esse filme ele retrata um pouco do amor de Deus para conosco. Vejam que no trem havia as pessoas que estavam lá, pessoas de todos os tipos, todas as personalidades. Pessoas boas, pessoas más, pessoas comprometidas com a vida, pessoas não comprometidas, pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas maldosas, pessoas bondosas, pessoas inocentes, pessoas culpadas, enfim. O trem carregava pessoas de todos os tipos, todas as personalidades. Esta história, queridos, ela foi uma história verdadeira e ela retrata um pouco da história da humanidade. Um dia, quando Deus criou o homem perfeito, mas o homem pecou. E Deus havia feito um plano para salvar a humanidade. E a humanidade, todos nós, queridos, porque somos pecadores, nós não somos bons. A natureza humana não é boa. Nós vivemos no pecado. E tudo aquilo que se refere ao pecado não é bom. E um dia Deus tinha que decidir salvar o homem. E ele mandou o seu filho. Ele não poupou a sua própria vida em prol de muitos. O Filho de Deus, que é Jesus Cristo, morreu para nos salvar e salvar a todos. Mas o que eu quero dizer para você, aqui no estudo de hoje, nós vamos estudar detalhadamente esta história. Aqueles que têm acompanhado a nossa classe bíblica sabem que nós estamos fazendo uma série de estudos da Bíblia, desde o estudo da Bíblia, a história da criação do mundo, e todas as lições que nós temos feito, cada lição vem retratando as ações de Deus na história da humanidade. Hoje é o nosso estudo número 5, tem como título O Maior Resgate da História. Vamos conhecer este resgate maravilhoso. Que amor é este? Que Deus é este? Que tanto nos ama,
que foi capaz de dar a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Espero que você, no final desse estudo, possa ter compreendido plenamente que Deus ama você, que Deus me ama, que Deus ama a cada um de nós. No estudo anterior, nós estudamos como que o pecado entrou no mundo. Lembra-se que Lúcifer era um anjo do bem, mas um dia ele se rebelou, fez guerra no céu, veio para este mundo tentar os nossos primeiros pais, e ele conseguiu com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, e por causa da desobediência, o pecado entrou na vida humana, entrou no mundo. E a partir daí, passou a existir a morte. Em suma, todos os seres humanos, por causa da desobediência de Adão e Eva, por causa do pecado inicial, todos nós passamos a ser pecadores. Já nascemos em pecados e logo somos condenados à morte. Lembram-se daquela perguntinha que eu fiz no estudo anterior? Primeira pergunta: todas as pessoas que nascem, qualquer criancinha, bebezinho que já nasce, saiu da barriga da mamãe, já nasce condenado para quê? Para morrer. Infelizmente, queridos, este é o destino de todo ser humano que nasce. Esta é a saga da vida humana deste mundo de pecado. Nascer e morrer. Mais triste e desgraçadamente seria o mundo, seria o homem, se as coisas de fato acabassem assim. Mas eu tenho boas notícias para você. Nós podemos abrir os nossos olhos, erguer a nossa cabeça e nós podemos sorrir. Em alguns estudos passados eu disse também que eu tenho o privilégio e eu gosto de chegar para as pessoas e dizer para elas que eu conheço o futuro delas. Eu conheço o futuro das pessoas não porque eu faça o futuro das pessoas, mas porque o futuro de todo e qualquer ser humano já está escrito. E com este tipo de abordagem, quando eu chego para amigos ou mesmo desconhecidos, pessoas que eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer essa abordagem. Amigo, você quer que eu te fale a respeito do seu futuro? E as pessoas inicialmente ficam desconfiados, alguns intrigados, tem aqueles que são assim mais curiosos, tem aqueles que se retraem, tem aqueles que não dão confiança. Quer dizer, são muitas as reações. Mas eu vou dizer um negócio para você, é muito bom quando eu vejo a reação das pessoas interessadas, quando eu digo que eu conheço o futuro delas. E aquelas que me dão oportunidade, eu tenho prazer em dizer: o seu futuro é lindo e maravilhoso. E eu, a partir de hoje, vou contar a história do seu futuro. Porque a história do meu futuro também. Você já está familiarizado com as nossas aulas. E você sabe do que eu estou falando. Jesus ama você. Jesus me ama. Jesus nos ama. Então, vamos avançar no nosso estudo de hoje? Então, qual é o plano de Deus que Deus havia feito caso Adão e Eva pecassem? Lembram-se do que eu falei? Eu disse que quando Deus criou Adão e Eva, Deus orientou a eles que eles não o desobedecessem. Porém, se Adão e Eva pecassem, Deus já tinha um plano pronto. Um plano de resgate. Um plano para solucionar o problema do homem pecador. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5 e o verso 12. Pegue a sua Bíblia. Romanos fica no Novo Testamento. Ali, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai até o livro de Atos. Logo depois de Atos, você já chegou no livro de Romanos. Romanos, capítulo 5 e o verso 12. Eu vou aguardar que você tranquilamente ache para que você e eu possamos ler juntos.
Você pode pausar este vídeo, ler o texto. Quando tiver lido o texto, volte a acionar o vídeo para continuar ouvindo a explicação. Mas leiamos Romanos capítulo 5 e o verso 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Prestaram atenção, queridos, o que diz o texto de Romanos 5, verso 12? Diz: um só homem pecou. Quem foi esse homem? Inicialmente, Adão, quem Deus havia criado. Por isso que o texto de Romanos diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem foi o primeiro homem feito? Adão. Quem foi o primeiro homem que pecou? Foi Adão. Então, através de Adão, o pecado entrou no mundo. E tendo o pecado agora entrado no mundo, o pecado agora fazendo parte da natureza e da vida humana, a morte veio no pacote da desobediência. Por isso é que o homem passou a ser mortal. Assim, o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12, nos diz, da metade para o fim, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, todo descendente de Adão, todo filho de Adão, tornou-se, assim como Adão, um pecador. Você pode dizer assim, mas pastor, eu não pequei lá atrás, no pecado original, na origem de tudo. É verdade, você não pecou. Porém, nós somos já filhos da natureza pecaminosa, porque, humanamente falando, todos viemos de Adão. Todos somos filhos de Adão. Então, a partir do momento em que Adão desobedece, se torna pecador, no DNA de Adão havia a semente do pecado, a semente da desobediência, a semente do mal. Então, todo descendente de Adão traz, no seu DNA, traz então a mancha do pecado. É por isso que todo ser humano é pecador. E também hoje não adianta nós ficarmos tentando colocar a culpa em Adão, né, queridos? Adão pecou. E ele teve que prestar contas do seu pecado diante de Deus. Mas vamos pensar em nós. Se Adão pecou, muito mais nós já nascemos em pecado. Então não adianta colocar culpa em Adão porque ele pecou. Deixa Adão com o pecado dele. Nós temos que ter consciência de nós e dos nossos pecados. Está bem? Avançando. Então, já sabemos que todo descendente de Adão é pecador. Todos os homens, mulheres e crianças. Quando nós falamos homens, é no sentido genérico, se refere a homens e mulheres. Em Romanos capítulo 6, verso 23, nós encontramos, já lemos esses textos algumas vezes, porém no estudo de hoje é muito importante que nós voltemos a ler esse texto. Vire aí uma página. Você já está no livro de Romanos, no capítulo 5, vire uma página, vá para o capítulo 6, verso 23. O que diz o verso 23? Alguns dos alunos já sabem esse texto de cor e salteado, porque esse é um texto referência quando a gente fala sobre desobediência e sobre pecado. Diz assim o verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Estão vendo aí? O que é salário? Salário é aquilo que você recebe, é a recompensa que você recebe pelo trabalho que você exerceu. É uma troca. Você faz um trabalho, porque quando nós fazemos qualquer atividade, queridos, um trabalho, pense bem comigo. Aquele trabalho que você fez, aquele trabalho que nós fizemos, ficou algo de nós naquele trabalho. Ficou um pouco de nós, o nosso tempo ficou ali. Tudo aquilo que você faz, que nós seres humanos fazemos, que é trabalho, fica um pouco de nós ali. Então, você investiu o seu tempo, você investiu o seu esforço, você investiu a sua inteligência, enfim, você dedicou um pouco de você àquela atividade que você fez. E aí vem a pergunta,
Quando você trabalha para alguém, alguém está se beneficiando do seu trabalho. Então, pense comigo. Você vai dedicar um pouco de você numa atividade trabalhista. Aí você chega para o dono do serviço, o patrão, e diz assim: patrão, eu fiz um trabalho para você, construí a sua casa e agora eu quero que você devolva o meu tempo de volta. Eu quero que você devolva parte da minha vida que ficou dedicado naquele trabalho. Mas o seu patrão se vira para você e diz assim: amigo, você está pedindo uma coisa impossível. Eu não vou poder devolver o seu tempo que você dedicou construindo a minha casa. Por quê? Eu não sou dono do tempo. As suas características, os seus caracteres que você dedicou construindo a minha casa, eu não vou poder devolver, porque eu não sou o seu dono. Eu não tenho esse poder. Aí, então, como resolver o problema de patrão e empregado, já que o empregado, ao trabalhar para o patrão, deixou no trabalho do patrão, no serviço do patrão, as características dele, empregado, o seu tempo, etc. e tal. Então, chega-se num acordo. O patrão, então, tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte: eu não posso devolver o seu tempo que você investiu construindo a minha casa, e eu não posso devolver as características suas, o seu DNA, todo o seu esforço que você aplicou na construção da minha casa. Então vamos fazer um trato, vamos fazer um acordo. Eu vou te pagar, vou pagar para você uma forma de recompensar o seu tempo. É uma troca. O teu tempo eu não consigo te devolver porque eu não sou dono do tempo. Aquilo que você deixou empregado lá, eu não consigo porque é uma parte de você e você é você. Eu não sou você e você não não é eu. Então, há um acordo entre os dois. O patrão disse: já sei, descobri uma forma. Em troca, eu vou pagar para você alguma coisa. E é isso que é salário. O que é salário? Salário é uma recompensa. É um acordo comum entre duas partes, patrão, funcionário, patrão e empregado, onde o patrão, não podendo devolver o tempo empregado do funcionário nas obras do patrão, o patrão devolve a ele, como se fosse o tempo, mas em forma de dinheiro, em forma de salário. Isso é salário. Deu para você entender? Então, a recompensa do tempo dedicado no serviço a alguém é o quê? É salário, é o dinheiro. Foi um acordo que houve uma troca. Então, quando a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte, então preste atenção. Aquilo que o homem empregou, desobedecendo a Deus, parte de si, a sua consciência, o seu tempo para desobedecer a Deus, é o quê? É o salário, é a recompensa da desobediência. Então, a recompensa da desobediência é o salário do pecado. Por isso que o texto bíblico diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então, deu para você entender? Em outras palavras, bem simples, o homem pecou e o resultado do pecado, então, é a morte. Então, depois que Adão e Eva pecaram, como que ficou a humanidade após o pecado? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 5. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 6 e o verso 5. Leiamos. Gênesis, capítulo 6 e o verso 5. Vou esperar que você ache, para que nós possamos, então, discorrer e entendermos aqui esse ponto importante da nossa lição. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Então, veja bem, quando o homem pecou, Deus viu que o homem se tornou mau e isso aumentou no coração do homem, aumentou da vida do homem, aumentou na personalidade do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você sabe que o texto de Gênesis 6, verso 5 está dizendo que o homem pecador,
O que ele tem dentro de si é o quê? É maldade. O que eu estou, na verdade, dizendo para você, e o que a Bíblia diz, é que a natureza humana pecadora não produz coisas boas. É próprio do pecado fazer o quê? É próprio do pecado produzir maus frutos. Então, o coração do homem, o nosso coração, nós já nascemos em pecado. Então, a natureza pecaminosa, ela é má. A natureza pecaminosa, meus queridos, não tem nada de bom com ela. É interessante que você possa pensar nisso. Eu gostaria que você pudesse aqui ver exatamente na Bíblia algo muito interessante. É importante que você veja essas coisas importantes para que nós possamos entender. Veja bem, a natureza humana, pecadora, naturalmente dela, ela não produz coisas boas. Não é natural do pecado ter coisas boas. Logo, nós que já nascemos no pecado, nós trazemos no nosso DNA coisas más. E nós veremos isso em estudos posteriores. Voltando aqui a Gênesis, capítulo 6, o verso 15, o verso 5, como nós estamos lendo, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse texto está dizendo claramente, o pecado não tem características boas. Então, nós que nascemos em pecado, queridos, o desejo natural do nosso coração é praticar o mal. A natureza pecaminosa, ela é contrária à natureza divina. A essência para definir pecado é isso. Pecado é coisa ruim, é coisa má, completamente diferente da natureza de Deus, completamente diferente da natureza divina. Então, já que o coração do homem é mau, não havia e não há condições do homem poder se salvar sozinho, salvar-se a si mesmo. Então, o homem, então, pecador agora, como se tornou a humanidade? Se tornou corrupta, se tornou manchada, se tornou fraca, se tornou, de fato, mal. A natureza do homem traz consigo, naturalmente, a maldade. Então, neste caso, o que poderia se fazer, o que poderia ser feito para que Deus pudesse tornar o homem novamente santo, puro, sem maldade? Porque lembre-se, quando Deus criou o mundo, lembra-se lá no capítulo 1 de Gênesis, cada coisa que Deus criava, cada dia, o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 diz assim no finalzinho do verso, e viu Deus que era muito bom, cada coisa que Deus criou era muito bom. Isso antes de existir o pecado, então Deus só criou coisas boas, inclusive o homem. O homem, quando saiu das mãos de Deus, das mãos do Criador, quando Deus deu fôlego de vida para o homem era bom, mas por causa do pecado o homem tornou-se mal. Agora que o homem era pecador, o que será que Deus resolveu fazer para poder restaurar o homem, para tornar o homem novamente à natureza boa? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e já vem João. João, capítulo 3, leiamos o verso 16. Diz assim o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Você está percebendo que verso maravilhoso? Olha, começa dizendo algo a respeito de Deus. Deus, o Criador de tudo, ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, de maneira tão grandiosa, que ele deu a quem? O seu filho, o seu próprio filho. A palavra unigênito significa único, era o único que ele tinha.
mas esse único filho que ele tinha, ele deu. Ele deu para quê? Para fazer o pecado de reconciliação, para fazer a obra, desculpa. Deus deu o seu único filho, que é Jesus Cristo, para fazer o trabalho de reconciliação do homem que estava perdido com ele, Deus, que é santo. Então, o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Deus, o plano dele para salvar a humanidade foi para todos. A Bíblia diz que Deus quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus fez um plano para salvar todos, para poder resgatar todos, todo e qualquer ser humano. Mas tem uma condição. Só serão salvos, só terão vida eterna aquele que crê que a obra dele é para salvar a humanidade. Aquele que crê que ele é Deus. Aquele que o aceita. Aquele que acredita que ele é amor, que ele é poderoso, que ele perdoa, que ele salva, que ele dá oportunidade, que ele restaura. Então, preste atenção numa coisa, uma coisa que tem que ficar muito bem clara na sua mente. Restauração, a santidade, vida eterna é para todos, mas só alcança a salvação, a eternidade, aqueles que creem e o aceitam. Está bem? É isso que o verso de João, capítulo 3, verso 16 está falando. E é muito claro, porque parece uma redundância, mas não é. Ele diz, aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, não perecer, não morra, não chegue ao fim. Esse texto ele é muito profundo, de tantos os crentes falarem nele, mas pouca gente para analisar a profundidade desse texto, porque você está vendo que o texto diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra, mas tenha a vida eterna. Alguém pode perguntar, pastor, mas todo aquele que nele crê não morra, mas por que mesmo os crentes morrem? É que a vida que Jesus está se referindo aqui é a vida eterna. É restaurar o homem novamente ao seu estado original. Como é que foi o estado original do homem, quando o homem saiu das mãos do Criador? O homem era perfeito, santo e era eterno, o homem não morria. Então, João 3,16, Deus está garantindo, eu vou enviar o meu filho para te dar de volta a vida eterna. Está bem? A vida não é esta vida que nós vivemos aqui, porque enquanto nós estivermos aqui e Jesus não vier aqui buscar os que são seus, reclamar os que são seus, cumprir a promessa, porque ele prometeu que vai voltar. Enquanto ele não voltar, mesmo os filhos de Deus estão sujeitos a morrer aqui. Mas nós vamos ver a questão da morte depois. Deus considera essa morte aqui da nossa vida, Deus considera a nossa vida aqui como um sono. Vocês entenderam? Como um sono. Então, mesmo as pessoas que servem a Jesus, os crentes, eles podem morrer aqui. Então, a vida que ele veio garantir para nós, nos dar de volta, é a vida eterna, aquela do estado original que Adão foi criado, porque Adão foi criado para viver eternamente. Está bem? Então, resumindo, o que Jesus Cristo veio fazer pelo homem? Jesus deu a sua própria vida em prol do homem. Isto é amor. Ele veio morrer pelo homem, porque quando o homem pecou, quem deveria pagar o preço do pecado? Quem deveria sofrer a penalidade do pecado era o homem. Mas o homem já tinha falhado no primeiro teste. Então, nenhum outro teste que o homem fosse passar, o homem seria aprovado. E o próprio Deus é quem determinara. Se pecar, morre. Quem pecou foi o homem. Logo, quem deveria morrer? O próprio homem. Então, Deus, o plano que ele fez foi este. Ele mesmo se fez homem para que ele pudesse morrer em prol do homem.
Essa é uma das características pelo qual Jesus Cristo morreu por nós, porque um homem precisava pagar a penalidade do pecado. E ele, como ele se transformou em homem para morrer por nós. O outro ponto, queridos, que nós temos que ver, mas eu quero deixar para um outro estudo, só vou dar uma dica agora, é que se o próprio homem pudesse resolver o seu problema, então o homem não precisava de Deus, o homem seria um Deus. Tá certo? E aí nós eliminaríamos Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Imagine, você resolveu um problema, você entrou num problema e você vai resolver. E aí daqui a pouco você mesmo resolve o seu problema. Como é que você se sente? Você diz assim, nossa, eu sou perfeito, eu sou fantástico. Há uma tendência em nós de nós nos orgulharmos das nossas obras. Então, Adão, como tendo pecado, ele mesmo não poderia morrer pelo seu pecado, porque senão ele não ia precisar de Deus, ele seria um Deus. Você entende o que o texto está querendo dizer? Então, na verdade, o homem precisava morrer, mas não e Adão deveria morrer, sim. Porém, alguém maior que Adão deveria resolver esse problema, e esse alguém maior foi e é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vindo morrer pelo homem. Muito bem. Como que Jesus Cristo morreu? Todos nós conhecemos na Bíblia, lá nos evangelhos, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a vida de Jesus e o ministério de Jesus aqui. E relatam o sofrimento de Jesus Cristo. Sofreu, morreu na cruz do Calvário, morreu crucificado, tá certo? Essa foi a penalidade que Jesus Cristo sofreu. Para você ter uma noção, quando Jesus morreu na cruz, a cruz era um dos piores tipos de condenação que os presos poderiam experimentar. Era o modo mais cruel de fazer com que um prisioneiro sofresse, era ser crucificado na cruz. E quem era crucificado na cruz? Eram os bandidos. Eram aqueles homens, aquelas pessoas que eram consideradas as piores pessoas da sociedade, os mais cruéis, os assassinos, os bandidos. Daí dá para você imaginar o quanto que Jesus Cristo foi humilhado, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e ele veio para fazer o bem. No entanto, os homens o condenaram a sofrer o pior tipo de morte, tá? Passar a maior vergonha, morrer a morte e sofrer a penalidade na cruz, onde só os piores criminosos é que eram condenados a esse tipo de condenação, tá? Então a cruz era o pior instrumento de tortura. Sabem, queridos, hoje quando nós lemos a Bíblia e falamos do sofrimento de Cristo Jesus, a gente fala, e muita gente se emociona e chora, mas nós não temos noção o quanto que Jesus Cristo foi humilhado, foi torturado e sofreu por nós, tá? Então, vem uma pergunta. Tá bom, pastor, Jesus não merecia, Jesus morreu na cruz, mas o que de fato, o que matou Jesus Cristo? Vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 53 e o verso 5 nos dá a resposta. Isaías capítulo 53 e o verso 5. Lembre-se, Isaías está no Antigo Testamento, você tem Salmos, depois de Salmos você vai passar por Provérbios, depois de Provérbios você vai passar por Cantares de Salomão, o livro de Eclesiastes, e logo em seguida você vai chegar no livro de Isaías, que por sua vez está antes, é um livro antes do livro de Jeremias. Isaías, capítulo 53, e leiamos o verso 5. Isaías 53, verso 5. Quando o profeta escreveu esse texto, ele estava falando o que na verdade causou a morte de Jesus. Esperar que você ache, leiamos Isaías 53, verso 5. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você prestou atenção no que você leu? O verso 5 começa dizendo, ele quem? Jesus Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões.
O que é uma transgressão? Transgressão é pecado. Então, a Bíblia é muito clara a dizer que Jesus sofreu por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa culpa. O texto ainda diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, pensa bem, toda a nossa carga genética de pecado, a maldade que é em nós, moeram, fizeram com que Deus sofresse na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo carrega sobre si todo o efeito da maldade e da nossa culpa, dos nossos pecados. O texto continua a partir na metade do verso dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, veja bem, o castigo que nós deveríamos sofrer, ele assumiu. E ele, tendo assumido o castigo que nós deveríamos sofrer, foi que nos trouxe a paz. Isto é, aliviou cada um de nós, nos perdoou, nos justificou, nos libertou. Quer dizer, nós conseguimos ser livres da penalidade que nos aguardávamos. Mas por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa de Deus que assumiu a nossa culpa, tá? Então, ele pega a nossa culpa e ele assume todas elas. E diz, o final do texto, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pisaduras que se referem aqui é exatamente o efeito do sofrimento físico e psicológico de Jesus Cristo até chegar à cruz do Calvário. Então, veja bem, todo o sofrimento físico que ele sofreu, ele resolveu sofrer para que nós não sentíssemos quão cruel é a penalidade do pecado. Lembra-se do filminho, do início do filme? O filho do homem que comandava a ponte lá no Rio, que o trem deveria passar? Então, veja bem, o homem teve que decidir. Se ele salvasse a vida do filho dele, todas as pessoas do trem morreriam. Se ele sacrificasse a vida do seu filho, todas as pessoas do trem seriam salvas, mesmo sendo muita gente que não merecia, que estava no trem, gente má. Como eu disse para você, aquele filme lá, ele foi baseado numa história verdadeira. Então, quando nós pensamos no amor de Deus, nós, seres humanos, na maldade, nós não merecíamos. Mas ele, porque ele nos amou. E eu vou te falar um negócio. Quando fala no amor de Deus, é um amor que você e eu não entendemos. É um amor que você e eu não compreendemos. É um amor que você e eu só experimentamos se nós aceitamos, mas experimentamos um pouquinho. E por que eu digo que o amor de Deus nós não entendemos e nós não compreendemos? Nós não sabemos qual é, assim, o tamanho da expressão na essência do amor de Deus. Não sabemos, queridos. Você pode dizer, pastor, nós sabemos. Você pensa que sabe. Nós pensamos que sabemos. E sabe por que eu digo isso? Nós, seres humanos, deturpamos a palavra amor. Quando a gente pensa na palavra amor e tenta definir a palavra amor, nós tentamos definir amor na nossa compreensão humana, na nossa linguagem humana. Mas quando nós tentamos definir a palavra amor, ele é um significado desbotado, que não tem nada a ver com o amor divino. A nossa definição de amor é um amor chulo, é um amor pequeno, é um amor egoísta, sabe? É um amor que não tem expressão. E a gente confunde as coisas. A gente, quando pensa em amor, muitos pensam em sensualidade, em sexo, outros pensam em favor, outros pensam em paixão, sabe? E o amor de Deus não tem nada a ver com isso, com sensualidade, com paixão, com atração, não tem nada a ver com isso, da forma humana. É algo que vai além da compreensão humana, porque não dá para entender que amor é esse, de alguém que ele resolve renunciar-se a si mesmo em prol do outro, diminuir-se a si mesmo em prol do outro, humilhar-se a si mesmo para poder salvar o outro. É um amor que a gente não entende. Então, quando nós tentamos dar a definição de amor,
não chega nem perto ao amor de Deus, porque o nosso amor é um amor barato, um amor qualquer, um amor chulo, que na verdade não é amor. Tudo bem, eu entendo quem queira definir amor e fala em romantismo, em alegria, em compreensão. Essas coisas valem, mas o carinho, a compreensão, a paciência, a benevolência é uma tentativa pálida, veja bem, é uma tentativa pálida de tentar explicar e entender um pouquinho o amor de Deus, que, claro, já é válido da nossa vida. A própria Bíblia fala, ela dá os conselhos de como ser feliz, da felicidade. Viver bem, viver em paz, ter uma vida longânima, amar aos outros. O próprio Jesus Cristo diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, saber viver, querer viver bem, mas querer que o outro viva bem, é ter altruísmo nas nossas atitudes, é ser verdadeiro, não ser fingido, não ser egoísta. Então, nós, seres humanos, quando nós exercemos essas coisas na nossa vida, a gente traduz na nossa compreensão humana que isso é amor. E eu não discordo, de fato mas diante de Deus, aquilo que nós tentamos fazer é muito pálido ainda para se comparar pelo verdadeiro amor que ele tem para conosco, desculpe, do verdadeiro amor que ele tem para conosco. Mas nós, durante os nossos estudos da Bíblia, nós vamos avançar nessa questão do amor. Essa questão do amor é muito lindo. Nós tentamos definir e nós vemos as definições da Bíblia. Mas eu vou te adiantar uma coisa. Quando Jesus voltar e vier nos buscar, quando nós adentrarmos as portas do céu e vivemos com Jesus Cristo toda a eternidade, nós vamos ter toda a eternidade para estudar que amor é esse. E nem mesmo a eternidade será suficiente para nós explorarmos em sua totalidade esse Deus maravilhoso, o amor de Deus para conosco. Mas não se assuste, não. Fique tranquilo, porque a gente vai crescer à luz da Bíblia nessa questão, quando se trata do amor de Deus. Tudo aquilo que eu e você precisamos saber é que, de fato, Ele nos ama. Ele fez tudo por nós. E isso está franqueado a nós. Nós temos direito a esse amor. E nós podemos usufruir desse amor. Basta que nós façamos o quê? Tá? Basta que nós possamos simplesmente aceitá-lo. Está bem? Vamos avançar? Então, o que de fato matou Jesus Cristo? Você já ouviu uma expressão de gente que não gosta dos judeus, porque diz que os judeus mataram Jesus? Pois é. Falam porque Jesus viveu no contexto dos judeus e eles mataram Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, judaísmo, judeus. Ser judeu é nacionalidade da Judéia, natural da Judéia. E Jesus era judeu. Então, presta bem atenção. Jesus, sendo judeu, ele vivia no meio do seu povo, que eram os judeus. Quem eram os judeus? Judeus eram filhos de Jacó. Eram filhos de Abraão, da tribo de Judá. Por isso, eles eram e são chamados judeus. Ok? Não vou entrar aqui em todos os detalhes da exegese bíblica, porque é uma história linda, tá? A questão de Abraão, a sua descendência, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó. Jacó depois é chamado de Israel, havia as 12 tribos de Israel, mas depois tinham as tribos que ficavam ao norte de Israel, as tribos do sul, e os judeus faziam parte da tribo do sul, entendeu? Então, o que restou ali de que hoje nós conhecemos como Israel, na verdade, e são conhecidos os judeus, eram da tribo do sul, onde ficava o templo de Jerusalém. Bom, mas para resumir, Jesus Cristo era descendente da tribo de Judá, Judá que era filho de Jacó. Então, Jesus é judeu. Humanamente falando, a nacionalidade de Jesus é judia, ele é judeu. Então, você pode dizer assim, se os judeus mataram Jesus, então quem foi que matou Jesus? Os seus próprios conterrâneos. Mas isso é uma definição literal.
Porque espiritualmente, quem matou Jesus não foram os judeus. Sabe quem matou Jesus? Também não foram os romanos. Embora a história mostre ali romanos e judeus juntos, ali aquele povo lá que foram os perseguidores de Jesus. Mas a essência da história em si, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós olhando para Jesus como homem, como Deus homem que veio para nos salvar, o sofrimento dele foi causado não por causa de romanos e de judeus. Sabe quem matou Jesus? Foi você, fui eu, fomos nós seres humanos. A nossa maldade, porque ele carregou sobre si o peso da nossa culpa, ele assumiu a nossa penalidade, aquilo que nós deveríamos sofrer, ele assumiu. Então, quem foi que matou Jesus? Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Fomos nós os culpados da morte de Jesus. Mas eu não quero que você saia daqui estressado, eu não quero que você, esse estudo aqui, eu quero que você saia livre, liberto, restaurado, revigorado. Eu não quero que você saia daqui deprimido, com depressão. Nossa, eu matei Jesus. Certo? Essa é uma colocação espiritual, mas espiritual que é real. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi causada por causa do mal, por causa do pecado que nós temos na nossa vida e no nosso coração. Essa é a realidade. Porque se o homem não tivesse pecado, Jesus não teria morrido. Ele não precisaria ter vindo morrer. Desculpe-me. Se o homem não tivesse pecado, você e eu existiríamos hoje, mas desfrutando da vida eterna com Cristo Jesus, sem ter passado por todo esse sofrimento, toda essa história que você e eu conhecemos da história do mundo. Você está entendendo? Então, o que o homem precisa fazer para se salvar? Já que Jesus Cristo fez tudo isso. Agora nós vamos para João, mas não o Evangelho. É a primeira carta de João, lá perto do livro de Apocalipse. Abra lá. Lá perto do livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse, você vai encontrar ali 3 cartinhas, tá bom? Tá? Vai encontrar Apocalipse. Antes de Apocalipse tem uma cartinha de Judas e antes de Judas tem as 3 epístolas de João. Tá bom? 3 cartas de João. É a primeira. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, 2 versos, versos 11 e o verso 12. Diz assim, 1 João 5, versos 11 e 12. Leia comigo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está onde? No seu Filho. Está vendo? Quem é o Filho de Deus? É Jesus. Então a vida está em quem? Em Jesus. Ele é a vida. 12. Aquele que tem o Filho, quer dizer, aquele que tem Jesus, tem o quê? Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É claro, se Jesus é vida, ele veio aqui para fazer todo um trabalho, porque ele me ama e me garante a vida, eu só vou ter a vida se eu aceitá-lo, se eu resolver ser seguidor dele. Se eu reprimi-lo, se eu ignorá-lo, se eu abandoná-lo, se eu não quiser nem história com ele, então eu não tenho direito à vida. Obviamente, eu não terei vida, queridos. É muito bem clara essa questão. Leia novamente aqui o slide que está aí, que é o mesmo que está na sua Bíblia. Veja bem. E o testemunho é este. Deus, o Pai, nos deu a vida eterna. Através de quem? E a vida eterna que nós temos está em quem? No Filho. Vejam bem que Jesus e Deus são um só. E Deus se manifesta na pessoa do Filho para nós. Ele se torna do nosso tamanho através do Filho. Porque Deus é vida, Jesus Cristo é vida. Então, Jesus Cristo conosco é a presença da vida conosco, da vida eterna. Isso aqui é fantástico, porque Jesus veio literalmente há 2000 anos trazer a eternidade para nós, porque ele era a própria vida, embora ele tenha morrido, mas você já sabe por que ele morreu. Ele não ficou morto lá no túmulo, ele ressuscitou. Quer dizer, quem é que tem o poder da vida? É Deus. E quem é que tem o poder sobre a morte? É Deus. Então, na verdade, eu vou arriscar aqui e dizer uma coisa para você. Morte para Deus, não significa nada, porque ele é dono de tudo. Entendeu? Ele passou por essa fase aqui, pela experiência da morte, porque nós, como seres humanos, fomos condenados e por nós mesmos, se nós morremos, a gente está acabado, não vive mais. E como o homem precisava morrer, então ele se fez homem e veio morrer.
mas que ele é muito maior, muito superior e ele tem poder sobre a morte, ele já comprovou isso desde o início. Então, morte para Deus não assusta ele. Embora depois a gente vai estudar, certo? Jesus como um homem, Jesus temeu. A morte é tão cruel, tão terrível que ele temeu. Tanto que ele clama a Deus na cruz do Calvário, ele clama ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus passou por essa experiência para que você e eu entendamos que a morte é cruel. A morte é humilhação. A morte é como se a gente estivesse sendo abandonado, esquecido, destruído mesmo. Então a morte assusta. E Jesus, como homem, passou essa experiência. Mas no Pai, a vida de Jesus e Jesus, porque ele e o Pai estava tudo assegurado. E Deus, ele vem aqui viver essa experiência conosco, ele se diminui, eu não vou dizer arriscar, ele se diminui a viver essa experiência conosco para que nós entendêssemos um pouquinho que ele é Deus, que ele é o dono de tudo, ele é o dono da vida. E se ele é o dono da vida, embora existisse a lei da morte, com ele a gente não precisa se preocupar. Com ele a gente não precisa se preocupar com a morte. Vocês estão me entendendo? Então veja bem, em 1 João, o apóstolo São João, ao escrever, ele é muito claro quando ele diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Por que ele nos deu? Porque ele é eterno. Ele é eterno. E esta vida, que é eterno, ele tentou explicar para nós, viver em nós através de Jesus Cristo, que é o Filho dele e que é ele mesmo. Então, João acaba dizendo, quem tem Jesus, quem tem o Filho, tem Deus. Porque Jesus e Deus é a mesma coisa. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Então, quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem Jesus, isto é, quem não quer participar da história de Jesus, da essência em Jesus, ser um com Jesus, amigão, então não tem vida. Porque vida é só em Jesus. Vida é só Deus. Fora de Deus, não há vida, queridão. Esquece. Por isso que nós temos que nos esmerar, nos aplicar, nos interessar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Isso é, se você de fato entende o que é vida e se você ama a sua vida, se você ama a vida. Se você ama a vida, você vai amar a Deus, porque é só Deus quem garante a vida. E quando a vida que ele mesmo se refere, a Bíblia se refere, é a vida eterna, porque ele é vida. Então, nós seres humanos, nós precisamos reconhecer, tá? Que Jesus é o único na nossa esfera humana, na nossa compreensão, que ele é o único caminho para que nós alcancemos o céu, alcancemos a eternidade, tá bom? E ele tem um convite para nós. Qual é o convite de Deus para nós? Nós somos pecadores. Qual é o convite? Tem muitas passagens na Bíblia de Deus fazendo apelo para que nós o amemos, nós o aceitemos, nós o sirvamos, nós o sigamos. Mas eu quero ler essa agora de Isaías, capítulo 1, verso 18. Vá para Isaías, lembra-se. Tem o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, em seguida vem Cânticos dos Cânticos, e em seguida vem Isaías. E antes de Jeremias. Isaías capítulo 1, vamos ler agora o verso 18. Diz assim, olha, isso aqui é o convite de Deus, da graça maravilhosa de Jesus. Ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos. O profeta escreveu, venham, povo, vinde, ouvintes, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vocês estão vendo o apelo de Deus? Venham. Ainda que você seja tão negro, tão sujo, ainda que os teus pecados borrem você, manchem você, deponham contra você, venha a mim, que eu vou tornar a tua vida limpa. Tá? A sua vida vai ser linda, branquinha, branquinha como a pura lã e como a neve. Tudo será maravilhosamente restaurado. Amém? Olha, não importa o quão longe você acha que já foi,
Quantos pecados você já cometeu? Não importa. Você sabia que há pecados na vida que a gente tem vergonha de contar até para nossa própria sombra? Eu digo contar para que você entenda, certo? A gente, na hora de pecar, a gente não pensa na consequência do pecado, na consequência do mal. A gente quer fazer, vai e faz. Depois que a gente já fez, já cometeu o pecado, já fez a burrada, é que a gente vai refletir. E você sabia que tem muita gente estressada, tem muita gente deprimida por causa dos erros que já cometeram na vida? Tem gente que não consegue se perdoar. Isso é terrível, queridos. Isso é terrível. Mas Deus quer que você acredite nele, porque se Jesus perdoa, quem é você para você mesmo não se perdoar? Futuramente nós vamos estudar sobre isso também. Deus perdoa, mas tem muita gente que não se perdoa. Mas Jesus promete que não importa o que você já praticou na sua vida. Pensa no pior pecado que você já cometeu. Você sabia? Eu sei qual é o pior pecado que você já cometeu. Sabe qual é? É o pecado que nasce aqui, ó, dentro da tua mente. Aquele negócio que você não conta para ninguém. Sabe aquela coisa horrenda que você quer fazer, você tem prazer em fazer, porque queridos, porque todas as coisas erradas, antes de nós fazermos, elas nascem aqui, ó. Sabe? Esse aqui, ó, pecado acariciado, está aqui na nossa mente. E a nossa natureza humana, ela pede para a gente praticar esses pecados. E a gente tem vontade de fazer. Não venha me dizer que você não tem vontade, não, que eu sei que você tem. Porque eu tenho. Nós, seres humanos, a nossa natureza é assim. Só que, felizmente, muitas vezes nós não fazemos porque a gente calcula a consequência, etc e tal, mas está aqui dentro. Sabe? E a nossa mente, ela é tão podre quando o assunto é pecado, que embora a gente tenha vontade de praticar o que é mal, a gente às vezes até estremece. Nossa, como eu fui capaz de pensar esse tipo de coisa? Entendeu? Coisa que você não conta para tua mãe, você não conta para teu pai, você não conta para tua mulher, você não conta para teu marido, você não conta para teu filho, e você tem medo de contar até para tua própria consciência. Você só aceita porque você já pensou. Você tem até medo que a sua sombra saiba dos seus pensamentos. E é esse tipo de pecado que Jesus diz assim, olha, vem, não importa quão podres sejam os teus pensamentos, não importa quão estúpido sejam os teus pensamentos, a vontade que você tem que fazer o que é mal, se entrega para mim e eu vou tornar tudo lindo e maravilhoso. Eu vou tirar todos esses pensamentos impuros que você tem na sua mente. É o que Jesus Cristo fala. Sabem, queridos, Deus quer nos libertar. Deus, Ele pode nos perdoar. Deus nos salva. Ele nos aceita. Ele pode nos tirar do mal, nos resgatar, nos tornar novo. Assim como Adão saiu das mãos do Criador perfeito, Deus quer nos tornar perfeitos. Amém? Amém. Espero que você aí possa tomar a decisão assim como eu estou tomando a minha. Queridos, todo dia nós temos que aceitar Jesus na nossa vida. Sabe aquele chavão que os crentes falam aí nas igrejas? Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Aquilo não é apelo para gente que está indo a primeira vez na igreja, não. Aceitar a Jesus como salvador pessoal tem que ser todos os dias e fazer parte da vida de toda e qualquer pessoa, de crentes e não crentes. E eu faço a pergunta para você. Você aceita Jesus como seu salvador pessoal todos os dias? Quando você se levantar, você dormiu, abriu os olhos, primeira coisa, pense, eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Quando você for dormir, antes de dormir, ore a Deus e diga, Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou durante todos os dias. E agora, antes de dormir, eu quero que você saiba que eu te aceito como meu salvador pessoal. E ao longo do dia, por onde nós andarmos, o que nós fizermos, o que nós pensarmos, sempre tem que estar na nossa mente. Eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Quando vierem os maus pensamentos de pecar, sejam os pecados mais puros, esdrúxulos, impuros que venham, lembre-se, neste momento que eu estou querendo pecar, que eu estou querendo fazer o que é mal,
eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal, se nós pensarmos isso, os pecados, a nossa vontade de pecar, ela vai ser minada, ela vai ser eliminada, porque nós sempre estaremos pensando, eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. E agora eu te pergunto, você crê que Jesus morreu pelos teus pecados? Eu creio que Jesus morreu por mim, para eliminar os meus pecados. E você aceita o perdão e o desejo de ser transformado pelo poder de Jesus? Você aceita o perdão de Jesus? Eu aceito. Estou até levantando minhas duas mãos. E eu espero que você também aceite. Meu querido, meu amado amigo, eu cito aqui alguns nomes de alguns dos nossos alunos, porque são alunos que fazem a classe bíblica, como o irmão Ricardo, a irmã Josenilda, a irmã Mara, certo? E outros irmãos, a irmã Dolores, irmãos que assistem às nossas classes bíblicas. Que Deus abençoe você, meu querido. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus de bondade e de misericórdia. Aceita a minha vida, a vida dos ouvintes desta classe bíblica e perdoa-nos a cada um de nós os nossos pecados. Tira de nós a mancha do pecado e que Jesus seja real na minha vida e na vida de cada ouvinte destas classes bíblicas. Restaura-nos a tua grandiosidade, ó Pai. Fica conosco, livra-nos de todo mal, hoje e sempre, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Vamos fazer o testezinho? Não esqueci o teste, não. Você pensou que eu estava esquecendo do teste, né? Mas não esqueci, não, meu querido. Vamos à hora da verdade. Vamos ver quem ficou aí afiado nas perguntinhas. Primeira pergunta. A Bíblia ensina que até as crianças são pecadoras. Sim ou não? Responde aí no seu caderninho. Sim ou não? Segunda pergunta. O texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o texto de Gênesis 3,16. Sim ou não? Responda aí. Nós vamos ver a resposta daqui a pouco. Terceira pergunta. Os pecados de toda a humanidade foram responsáveis pela morte de Jesus? Sim ou não? Ok, responda aí sim ou não. Quarta pergunta. Lá no livro de Isaías, Deus promete que pode tornar os pecados do arrependido vermelhos como o carmesim? Sim ou não? Vamos ver aí, responda aí, está bem? Pergunta número 5. Após a entrada do pecado, o homem se tornou tão corrupto que todo o seu coração se tornou mau? Sim ou não? Muito bem, respondeu? Vamos às respostas. Vamos ver agora quem acertou. Vamos lá para a hora da verdade. Vamos ver a resposta da pergunta número 1. A Bíblia ensina que até as crianças são pecadoras? Sim ou não? Atenção. Sim, até as crianças são pecadoras. Lembra-se, tá? Porque Adão pecou, logo todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Todo filho de Adão é pecador, queridos. Tá bem? Nós já nascemos em pecado. Resposta da pergunta número 2. O texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é Gênesis 3,16? Muito bem, você acaba de acertar se você disse não. Não, porque não é Gênesis, é João 3,16, tá bem? Muito bem, vamos para a pergunta número 3. Os pecados de toda a humanidade foram responsáveis pela morte de Jesus? Sim ou não? Sim, quem matou Jesus, lembra? Não foram os judeus, não foram eles os responsáveis pela morte de Jesus, nem os romanos, é toda a humanidade, você e eu, todos os pecadores. Embora, literalmente, Jesus estava ali no contexto do judaísmo e do poder romanos, ali diretamente foram eles os responsáveis, mas a essência da história da morte de Jesus é por causa dos nossos pecados, está bem? Muito bem. Pergunta número 4. No livro de Isaías, Deus promete que pode tornar os pecados do arrependido vermelhos como carmesim? Sim ou não? Não. Claro, Deus promete torná-los brancos. Entendeu? Os pecados que são vermelhos, alvo como a neve, brancos como a pura lã. Estão entendendo? Estão entendendo? É isso que diz lá o texto. Pergunta número 5.
Após a entrada do pecado, o homem se tornou tão corrupto que todo o seu coração se tornou mau? Sim ou não? Sim. O pecado entrou, o homem inteiramente, os desígnios do coração do homem passaram a ser maus. Completamente. Tá bom? Meu querido amigo, minha querida amiga, meus queridos irmãos, para você, eu desejo tudo de bom, que Deus te abençoe. E o nosso próximo estudo será este aqui, ó, Uma Noite no Cemitério. É estranho esses títulos, né? Mas vamos ver o que quer dizer, na verdade, esse tema para o nosso próximo estudo. Que Deus abençoe e a gente se vê. Até lá. Que Deus abençoe a todos, amados. Que estarei orando por todos, colocando você na nossa agenda de oração. Clame a Deus e eu espero você para a próxima aula. Tchau, tchau. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus amados.